Rapaz, galera, tranquilo? Estamos de volta, vamos dar continuidade à nossa jornada Mergulho. Nas últimas 4 semanas nós tiramos algumas cargas que estavam nos atrapalhando nessa jornada. E a partir de hoje, pelas próximas 4 semanas, eu quero trazer com vocês algumas coisas que nós podemos e devemos colocar no lugar para que possamos ter uma vida plena em Deus. E a primeira dessas coisas é a nossa verdadeira identidade. Quantos de nós, enquanto crianças, estávamos brincando, seja jogando bola ou brincando de alguma outra coisa, e a gente começava aquela brincadeira, eu sou o Ronaldinho Gaúcho, para as meninas eu sou a Marta, ou então você está ali naquela brincadeira, eu sou, sei lá, o Thor, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Capitão Marvel, enfim. Começava no meio da brincadeira, assumir a identidade de algum personagem que tinha capacidades específicas, e ao fazer isso você começava a se sentir melhor, seja no futebol ou mais poderoso naquela brincadeira. Quantos de nós ainda, quando assistimos algum evento esportivo como a Olimpíada e vemos um brasileiro lá que ganha uma medalha, nós ficamos alegres por aquela pessoa, porque nós, enquanto brasileiros, olhamos para ele e pensamos, poxa, é como se fosse eu lá, então aquela vitória dele também é minha vitória. Isso é legal, isso enquanto crianças era divertido, essa brincadeira de faz de conta. O problema acontece quando nós levamos essa brincadeira de faz de conta para nossas vidas, e isso entra na nossa vida prática. Aí nós começamos a viver com as máscaras e fantasias que eu mencionei no vídeo específico. A questão é que, ao viver muito tempo cobrindo o seu rosto com uma máscara ou maquiando a sua vida com uma fantasia, você começa a assimilar algumas dessas características como se elas fossem suas. Ou seja, quando você fica muito tempo fingindo ser alguém que você não é, ou buscando ser alguém que talvez você gostaria de ser, ou que outra pessoa gostaria que você fosse, você pode acabar se esquecendo quem você realmente é. Por isso, nós tivemos um vídeo a respeito da necessidade de tirarmos as máscaras e fantasias. E hoje, se você conseguiu tirar essas máscaras e fantasias diante de Cristo, talvez você esteja numa confusão a respeito da sua identidade, porque ficou muito tempo vivendo fantasiado. Você certamente tem ouvido no meio cristão muito a respeito da identidade. Isso porque, de fato, nós estamos em uma crise geracional onde as pessoas têm muitas dúvidas a respeito ou têm vivido muito tempo com a necessidade de vestir máscaras e fantasias diante dos outros e acabam esquecendo quem elas mesmas são. Todavia, quando você consegue tirar essa máscara, essa fantasia diante de Deus, você começa a perceber que a sua identidade não tem nada a ver com as suas falhas, com as suas habilidades ou com as suas virtudes. E também não tem nada a ver com o que as pessoas pensam que você é ou pensam que você deveria ser. Você percebe que a sua identidade tem a ver com aquilo que nós somos em Deus. Nós temos, portanto, que conseguir deixar de fato para trás toda essa máscara, todas essas fantasias e assumir a nossa verdadeira identidade, que é filho de Deus. E aqui está um grande problema, porque muitos cristãos não conseguem se enxergar como filhos de Deus. Seja pelo legalismo de muitas igrejas, ou por problemas de relacionamento dentro da família, ou ainda mesmo fruto dessa sociedade líquida em que nós vivemos, ainda diversos outros motivos, o fato é que muitos ditos cristãos não conseguem se identificar como filhos de Deus. Eu poderia aqui citar diversos problemas que surgem por não viver como filho de Deus, e não só no âmbito de igreja, mas em toda a nossa vida. Seja uma carência emocional muito grande, um olhar pessimista sobre tudo, se sentir a pior pessoa do mundo, se sentir incapaz de fazer qualquer coisa. Meus irmãos, nossa autoimagem tem um poder muito grande. A forma como nós nos vemos determinará como nós viveremos. Portanto, nós devemos nos ver como filhos de Deus e viver conforme essa imagem. John, também você está falando muito no plano teórico. Como que eu faço isso?
Eu não tenho como aqui trazer um passo a passo perfeito, mas eu quero falar para vocês de algo que funcionou para mim. O primeiro ponto que você tem que fazer é esse diagnóstico da sua vida. Pensa, olha para si mesmo. Qual é a autoimagem que você tem? Como você se vê? Você se vê como um filho de Deus? Você consegue descansar em Deus? Você se sente cuidado por Deus? Assim, ao olhar para você, se você identificar que você tem uma autoimagem muito ruim, muito distorcida, ou não consegue se ver como filho de Deus, aí você tem que seguir para o próximo passo, buscando redefinir sua identidade diante de Deus e assumir esse posicionamento. Eu sou filho de Deus. E como que eu posso assumir essa identidade? Conheça Deus e seja conhecido de Deus. Em Gálatas capítulo 4, versículos 7 a 9 diz: agora já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que, na verdade, nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Pergunte a si mesmo: eu conheço a Deus? Meus irmãos, isso é um fato. A nossa fé e a nossa identidade tem que estar baseada no nosso conhecimento de Deus. Então você de fato conhece Ele ou só ouviu falar, tem um relacionamento muito distante com Ele? E principal, você é conhecido de Deus? Você já parou para pensar o que significa ser conhecido de Deus? Como é magnífico a gente imaginar Deus olhando lá do céu para mim e para você falando: olha, ali é o Jonathan, eu conheço, ele é meu filho, eu o amo. Você tem certeza que Deus diria isso a seu respeito? Você pode hoje afirmar com confiança e do fundo do seu coração que você conhece a Deus e é conhecido dele? Se não, como eu posso conhecer mais a Deus? Através muito das disciplinas espirituais que eu já fiz um vídeo específico. Então eu tenho que conhecer mais sobre Deus. Como? Através da palavra dele. Eu tenho que conversar mais com Deus. Quanto mais eu converso com Ele, mais íntimo eu sou, através da oração. E eu tenho que conviver mais com Deus através da adoração, através da meditação na palavra. Eu tenho que trazer o Espírito Santo de Deus para o meu dia a dia. Cada coisa que eu for falar, eu tenho que estar conversando com Deus, eu tenho que estar com a minha mente conectada em Deus. E assim eu convivo mais com Ele. E quanto mais eu convivo com Deus, mais próximo, mais eu conheço e mais eu sou conhecido dele. Assim, se nós identificarmos que imagem nós temos de nós mesmos, se nós conhecermos a Deus e formos conhecidos dele, nós então podemos passar por uma transformação no nosso senso de identidade e então declarar: Cristo vive em mim. Ao assumir essa identidade de filho de Deus, você não pode levar essa afirmação como algo banal. Ao mesmo tempo que é absolutamente importante e lindo que muitas igrejas têm falado a respeito de identidade, nós não podemos cair no erro de achar que é só essa parte contemplativa, eu sou filho de Deus, sou filho de... Não, isso traz também uma grande responsabilidade. Porque a partir do momento que você se identifica como filho de Deus, você tem que buscar ser cada dia mais parecido com o unigênito do Pai, com Cristo. No mesmo sentido do exemplo que eu dei no começo, em que nós queríamos ser parecidos com aquele jogador de futebol ou parecido com, e ter o mesmo poder daquele super-herói, a partir do momento que eu me identifico como filho de Deus, eu tenho que querer ser parecido com Cristo. Da mesma forma, quando nós vemos um esportista ganhando aquele título e nos sentimos representados como se fôssemos nós lá, nós temos que olhar para Cristo na cruz e falar: sou eu lá. Mas nós temos também que olhar para a vitória de Cristo na cruz e sua ressurreição sobre a morte, sobre o inimigo e falar: é a minha vitória lá. Assim, da mesma forma como nós nos veremos em Cristo, as pessoas têm que ver Cristo em nós. Meus irmãos,
essa filiação é algo maravilhoso, porque com ela vem uma herança muito grande. Deus cuida de nós, Deus nos faz descansar, Ele nos guia, Ele está nos preparando um lugar para morar no céu. Mas também, assumindo essa filiação, nós passamos a ter uma grande responsabilidade. Como diria o sábio, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então agora, se eu sou filho de Deus, tudo é para Ele, tudo é dele. Nós estamos agora declarando: eu sou filho de Deus e por isso não quero mais os meus planos, Pai, mas os seus planos na minha vida. Eu não quero mais os meus sentimentos, mas os seus sentimentos. Eu não quero mais as minhas palavras, mas as suas palavras. Eu não quero mais o eu, mas eu quero o Cristo em mim. Deus abençoe a todos.